Meio-dia, 10 minutos. Estamos de volta para falar sobre política. Paulo Roberto, ao vivo comigo por aqui. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, tudo bem? Tudo sob controle. Tudo tranquilo, tudo legal? Tudo em ordem, graças Tá a Deus. quente, Campinas voltou a esquentar. Tá um gelo aqui onde eu estou, que eu vou dizer. Mas lá fora... Minha orelha está gelada lá aqui. Lá fora, 31 graus. Lá fora tá, 31. Com certeza. Pois é, nós temos divulgado aqui, você tomou conhecimento, que o governo federal, o governo Lula, está preparando um ato para segunda-feira que vem, dia 8, para lembrar aquilo que aconteceu em 8 de janeiro do ano passado. E a propósito, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele deu duas entrevistas que estão dando o que falar. Uma delas ao jornal O Globo, outra ao jornal O Estadão de São Paulo, falando sobre o 8 de janeiro. E revelou coisas que até hoje nós não sabíamos. Nós separamos aqui, tem uma foto do ministro Alexandre, só para você memorizar, o visual, do chamado Carequinha, né? O povo chama assim o ministro carinhosamente, o Carequinha e tal. Preste atenção nas declarações que ele deu. Revelou planos do 8 de janeiro do ano passado para ele ser preso e enforcado. Isso foi descoberto nos celulares de algumas pessoas daquelas presas em Brasília. O ministro explicou que os golpistas tinham 3 planos para ele se tomassem o poder naquele dia. Tem mais uma página que nós separamos. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que após um possível golpe de Estado, durante os ataques do 8 de janeiro, existiam 3 planos em relação a ele. Um deles consistia em prendê-lo e enforcá-lo na Praça dos Três Poderes. Negócio gravíssimo. O ministro falou isso com base no que foi descoberto. O terceiro plano defendia que após o golpe, ele, o ministro, deveria ser preso e enforcado na Praça dos Três Poderes, para sentir o nível de agressividade e ódio dessas pessoas que não sabem, palavras do ministro, diferenciar a pessoa física da instituição. A entrevista que ele deu ao jornal O Globo foi uma das entrevistas. Afirmações muito sérias. Seríssimas, seríssimas. Muito sérias. E daí porque tem, Anchieta e amigos, posições que o Supremo, através do seu novo presidente, Luiz Roberto Barroso, já anunciou que vai adotar em relação ao julgamento das outras pessoas que ainda não foram julgadas. E tem a história toda dos financiadores, dos estimuladores, porque é um processo que envolve muita gente. É meio demorado. Sério, tudo muito sério. Muito sério isso aí. Pois bem, na volta de Lula a Brasília, o presidente da República, que deve voltar hoje, a imprensa agora de manhã já anunciou, não há agenda oficial, mas Lula deve voltar nesta quinta-feira. Tem a pauta econômica muito séria com esse problema da medida provisória que anula aquilo que o Supremo decidiu, derrubando o veto do presidente da República. E tem também as viagens pelo Brasil, que o presidente já anunciou que vai fazer, além da escolha do substituto de Flávio Dino no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, porque Flávio Dino só fica até segunda-feira. Sim. Daiane separou uma foto do presidente Lula. Sim. Meditando, pensando assim. Eu acho que ele e a primeira-dama Janja já sabem quem será o novo ministro da Justiça. Do substituto de Dino na agenda econômica, Lula terá decisões importantes à espera nessa volta das férias. Ele deve ter decidido lá nessas férias, né? Decidiu, bateu uma tela, mas nem os passarinhos ouviram. Né? Só dona Janja. Agora de manhã saiu uma nota conjunta das confederações. Confederação dos Transportes, da Agricultura, Confederação Nacional da Indústria, CNI, CNC, do Comércio, pedindo, apelando ao presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, que devolva a medida provisória ao governo federal. Essas instituições são poderosas, nós sabemos, né? Tem o pessoal do agro, o pessoal da indústria, muito forte, do comércio também e dos transportes, pedindo para que devolva, porque do jeito que o ministro Haddad fez, e naturalmente o governo Lula como um todo, vai ficar ruim para esse pessoal. É possível, e aí já é uma especulação da nossa parte, é possível que o ministro, que o presidente do Congresso não devolva, porque nessa medida provisória que Haddad divulgou, Lula assinou, tem outros tópicos, como por exemplo a história da reoneração dos eventos e outros. Então, o pessoal poderia fatiar isso aí e colocar para votação no Congresso, aprovando o que o Congresso achar que deve aprovar e rejeitando o que acha que deve rejeitar. Mas o X da questão está no fato de que os questionamentos são no sentido de que algo que o Congresso decide, uma medida provisória não tem poder de anular. É a questão jurídica, né? Jurídica. E é como as decisões monocráticas do Supremo, né? Que às vezes o Congresso resolveu uma coisa aqui, votou, julgou, discutiu,
aceitou, promulgou, aí o ministro sozinho anula. Fica ruim. Tudo muito complicado. Fica complicado. Pois bem, mas aqui no plano estadual, o governador João Azevedo está agora em João Pessoa, no Espaço Cultural, fazendo um balanço das ações governamentais no ano passado, divulgando o que pretende fazer esse ano, distribuindo com a imprensa e com a população uma revista explicativa, e o governador também postou um vídeo que está nas redes sociais e nós extraímos esse vídeo para você acompanhar conosco. Em 2022 nós estávamos praticamente saindo da pandemia. Foi um ano em que a economia começou a se recuperar, os projetos começaram a andar num ritmo muito mais forte. Em 2023 nós conseguimos acelerar literalmente todas as ações dentro do governo e eu tenho certeza que o resultado final, as conquistas no final do ano, quando nós avaliamos, ela realmente foi um ano melhor do que 2022. E como 24 será melhor do que 23, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu espero que a gente mantenha o ritmo. As coisas que foram iniciadas em 2023 já estão consolidadas, iniciadas e vão ser tocadas. Agora é o projeto de 24. Agora é o ano de 24. As ações, muitas coisas novas ainda virão para que a gente possa verdadeiramente fortalecer a gestão em outras políticas públicas. Eu quero fortalecer a área da habitação, com área que nós avançamos muito, mas ainda tem uma demanda muito grande. Então a habitação vai ser um foco maior. Claro que nas outras áreas nós vamos continuar mantendo. Recursos na ordem de 3 bilhões de reais estão sendo investidos na área de mobilidade, de estradas, de conservação, de logística, de transporte. Mas a área de habitação vai merecer em 2024 uma atenção especial. Habitação, né? Um resumo do que o governo pretende fazer. E a habitação, a gente sabe que a demanda é sempre muito grande e é uma demanda constante, permanente, porque tem sempre famílias sendo constituídas, né? Gente nascendo e que precisa ter uma moradia. É como a história lá no governo Maranhão, quando dizia assim, Maranhão disse, eu vou apagar o último candeeiro, lembra? E a gente ficava, às vezes, brincando no rádio, não apagou, porque outras casas iam sendo construídas e sempre tinham... Difícil ir atrás apagando. Sempre tinha um candeeiro para apagar, não acabava nunca. É complicado. Pois é. E o Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição de ontem, trouxe a nomeação do deputado federal Wilson Santiago para ser o secretário de representação do governo paraibano em Brasília. Curioso, apenas para esclarecer a você, é que quem vinha na titularidade dessa secretaria era a esposa do deputado Wilson Santiago. Então, ela foi exonerada. Santiago se licencia da Câmara dos Deputados, assume a secretaria para que Ranieri Paulino fique como deputado. Nós temos aqui um facsímile, você é do tempo de facsímile? Facsímile, Está aqui. O ato do governador João Azevedo, exonerando Maria Sueli Alves de Oliveira e nomeando o José Wilson Santiago para ser o secretário de Estado de Representação Institucional da Paraíba em Brasília. E Ranieri Paulino fica deputado federal. Ranieri Paulino. E Ranieri foi deputado estadual durante quase 20 anos, 16 anos, 4 mandatos, disputou a deputação federal, não chegou lá, mas no Republicanos tem esse acordo aí, tem essa licença agora de Santiago, deve ter uma licença também de Murilo Galdino, né? Isso tudo está combinado com o Hugo Mota, com Adriano Galdino, para que os suplentes possam assumir. É o que o pessoal está fazendo. Ontem você me perguntava aqui, ao término da coluna, qual teria sido o chamado o pomo da discórdia do prefeito Bruno Cunha Lima, de Campina Grande, com o vereador Márcio Melo. Qual foi? Lá no Sertão tem um grupo, uma banda, o colega João Pinto, que está nos assistindo agora, é quem deve dar uma boa gargalhada. Um grupo musical que a gente chamava de conjunto musical, hoje é tudo banda, né? Era um conjunto musical chamado Grupo Show Nerrai. Aí o slogan da banda era assim, o motivo da festa. Porque você vai para uma festa tem que ter um motivo, né? Qual é o motivo de você ir à festa? O Grupo Show Nerrai. Então, qual foi o motivo desse desentendimento entre o prefeito e o vereador que acabou resultando no rompimento de Márcio Melo? Foi esse aqui, olha. Um cidadão chamado Jair Arruda, está aí. Ele é suplente de vereador. E foi com ele que o prefeito Bruno Cunha Lima, aliás, Bruno foi convidado pelo Jair Arruda para ir a Galante participar de um evento promovido no final do ano pelo Jair. Aí o Jair disse que não tem essa história de Galante ser apenas do Márcio Melo. Não, Galante é de todo mundo pode participar. O prefeito foi a convite dele, foi esse cidadão aí o motivo da briga, do rompimento de Márcio Melo com o prefeito Bruno Cunha Lima. Porque ontem ele falou bastante aqui, mas não disse o nome, né? Não deu o nome aos bois, Ele né? foi lá com o adversário, com um contra e tal, então né? Você conseguiu descobrir. Aí nós descobrimos e mostramos aí. Muito bem. Aliás, sobre Câmara Municipal de Campina Grande, mais uma reunião está acontecendo desde as 9 horas de hoje. O prefeito reunindo os seus
membros da equipe econômica, secretário de administração, de finanças, adjunto, executivo, convidou os vereadores e parece que os de oposição, pelo menos em sua maioria, aceitaram ir para essa reunião de hoje para tentar bater o martelo e resolver essa questão da votação do orçamento para o ano que está se iniciando. Tem vereador que discorda, tem vereador que já amoleceu um pouco o coração, mas a questão agora diz respeito a uma declaração de ontem do senhor prefeito Bruno Cunha Lima, dizendo que os vereadores teriam de dizer de onde sairia o dinheiro para as emendas impositivas. E hoje eu conversei com um vereador que disse, não, nós não temos que dizer nada não, sai do orçamento. Isso foi feito em João Pessoa, isso foi feito no Congresso Nacional e nenhum parlamentar foi dizer ao presidente da República de onde ele tiraria. É do bolo orçamentário. Então, há ainda desentendimentos, né, questões que devem ser resolvidas. E sobre Câmara Municipal, a Câmara fez uma licitação e vai alugar 23 veículos para os 23 vereadores. Cada um tendo direito a um carro. Naturalmente, vem o combustível e vem o motorista, tudo pago pelo... Para a gente pagar a conta. Tem o poder legislativo municipal, né? Então, dos 23 vereadores, até agora, pelo menos que eu saiba, só um já disse publicamente que não aceita esse carro que será entregue pela Câmara a cada vereador. Ele disse, eu tenho o meu carro, eu vou fazer o meu trabalho no meu carro, não preciso do carro da Câmara, e esse vereador é o petista Napoleão Maracajá. Maracajá também publicou aqui uma frase hoje em suas redes sociais, está aqui. Quem leva o mandato a sério, abomina submissão e não fica em cima do muro, pois sabe muito bem de que lado o povo está. Napoleão Maracajá. Esse contrato de locação com a empresa vai custar mensalmente algo em torno de R$52 mil com a locação desses carros. Naturalmente que cada vereador deve ter sua verba de gabinete para colocar combustível e contratar um motorista que eu também não descobri se esse motorista será pago pela Câmara ou se será pago pelo próprio parlamentar. Somos nós que vamos pagar. De novo, rapaz, né? É maravilha. Agora, as pessoas reclamam, mas aí o que é que o vereador responde? Candidate-se a vereador. Dispute a eleição, ganha a eleição, você também vai ter direito. Né? É só se candidatar. Pois bem, e ontem teve uma reunião ultra secreta que deixou de ser secreta na capital paraibana. No condomínio lá em Intermares. Esses dois cidadãos aqui estiveram reunidos, preste atenção. Romero Rodrigues e Johnny Bezerra. Menino. Discutiram. Pode falar de medicina? Não falaram sobre a guerra da Ucrânia com a Rússia, nem sobre o conflito lá nem Romero foi fazer consulta médica, né? De Israel, nem Dr. Johnny foi pedir aula sobre administração pública, nem perguntar o que acontece na Câmara dos Deputados em Brasília. Aliás, o Dr. Johnny, hoje de manhã, já conversou com alguns colegas jornalistas e, pressionado no bom sentido, ele disse, olha, foi política mesmo, nós conversamos sobre política e tem uma coisa, eu topo serviço de Romero. Eu topo serviço de Romero. Está vendo aí? Então você pensa que nesse começo de ano assim, as coisas não estão acontecendo nos bastidores? A turma está se articulando e se articulando muitíssimo bem. Vamos à boca maldita de hoje? Vamos embora. Começo de governo, ou quando o sujeito está na oposição querendo ser governo, você sabe que tem solução para tudo, né? Quem está na oposição tem solução para a política, para a economia, para a saúde, para a segurança pública, para tudo. E quando, às vezes, ganha antes da posse, também chega e diz, eu resolvo tudo. Quando eu assumir, eu resolvo tudo. Aí quando senta naquela cadeira lá, diz, meu Deus do céu, a pancada do bombo aqui é outra. Nós separamos um flagrante, é curtinho, mas dá para entender. Eu vou rodar e vou pedir para o nosso querido Guto repetir, do ministro da Previdência Social do governo Lula, Carlos Lupe, em janeiro do ano passado. Lá em janeiro, quando ele assumiu, presta atenção o que foi que ele disse. Fila zero. Temos que acabar com essa fila. É a primeira coisa que alguém que tem a responsabilidade pública tem que fazer com quem ajudou a construir a nossa nação, que os nossos aposentados e pensionistas são. Ele estava falando sobre a fila de espera no INSS. Chegou a ter 1.600.000 pessoas por conta da pandemia, foi acumulando, ninguém podia aglomerar, ninguém podia ir às agências do Instituto para dar entrada no seu benefício, na sua aposentadoria, enfim. Ele se referia a isso dizendo que precisávamos ter respeito com os aposentados e pensionistas e que ele iria zerar a fila. Vamos ouvir de novo. Fila zero. Fila zero. Temos que acabar com essa fila.
É a primeira coisa que alguém que tem responsabilidade pública tem que fazer com quem ajudou a construir a nossa nação, que os nossos aposentados e pensionistas são. É uma maravilha? Um ano depois, agora, janeiro de 24, eis o que disse o mesmo ministro. Ministro da Previdência Social diz que fila do INSS nunca vai acabar. Carlos Lupe disse ontem que é impossível zerar a fila da Previdência, enquanto promete reduzir o tempo de espera para 30 dias, agora em 24. Porque isso aí é como a história de apagar o último candeeiro e de construir moradias. Não acaba nunca, porque tem sempre gente dando entrada. E eu lembro que um colega nosso, radialista, deu entrada na aposentadoria, foram 3 meses de espera antes da pandemia. É claro que quando o Instituto demora esse tempo, quando sai o primeiro benefício, ele paga desde que você deu a entrada. Mas zerar vai ser muito difícil, porque tem sempre alguém que está entrando. Então, foi a boca maldita de hoje, um comparativo de quando o sujeito entra no governo e de quando está no governo. É isso aí, Paulo. Pois é, Acheta. Até amanhã, então. Até amanhã. Né? Pois é. E a gente vai direto ao intervalo, porque depois do intervalo tem as notícias do esporte e o Serra Branca.